E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Oh, Hoje a gente vai encarar um tema um tanto quanto, digamos, polêmico: é verdade. a idolatria política. Ah, E para nos guiar nessa expedição, a gente tem um mapa e tanto: o livro Idolatria Política. Como governos se tornam deuses, do teólogo Iago Martins. isso aí? Aliás, fica aqui o meu agradecimento a Iago por esse trabalho tão instigante, tão necessário para os nossos tempos, né? É, com certeza. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse tema, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum episódio e compartilha esse conteúdo com a galera. Isso, espalha pra geral. E não esquece de deixar nos comentários sugestões de livros para a gente destrinchar aqui no Fé em Letras. A sua participação é fundamental para a gente continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade para você. Com certeza. Bom, vamos lá então. O Iago Martins já começa o livro nos convidando a repensar a própria definição de religião. É, a gente costuma ter uma visão meio tradicional de religião, né? É tipo templos, rituais, dogmas. E é aquela coisa mais formal, né? E aí a gente acaba limitando a nossa compreensão do que realmente é religião. Exato. Mas o Iago traz a perspectiva do filósofo holandês, Herman Dooyeweerd, que amplia essa visão. Ele vai além dessa ideia de religião só como um conjunto de doutrinas ou práticas. Ele vai na raiz da coisa, sabe? Para Dooyeweerd, religião é um impulso humano natural. É uma busca por sentido, por ordem na existência. É como se a gente estivesse sempre buscando um norte, é uma bússola que nos guie. Exatamente. Essa busca por um ponto de referência fundamental, Faz sabe? sentido? Todo mundo busca um propósito na vida, algo que dê significado à nossa existência. Isso. E essa busca, segundo Dooyeweerd, nos direciona para uma origem absoluta. Só que essa origem, esse ponto de referência, pode ser verdadeiro ou uma mera simulação. É aí que mora o perigo, né? A gente pode acabar buscando sentido em coisas que, na verdade, são falsas, ilusórias, passageiras. Perfeitamente. E o mais interessante é que Dooyeweerd não limita essa busca a um Deus, assim, no sentido tradicional da palavra. Ele argumenta que qualquer coisa pode se tornar objeto dessa busca, Inclusive? inclusive a política. Peraí, você está dizendo que um partido político, por exemplo, pode virar um ídolo para alguém. Exatamente. Quando uma ideologia, um partido ou uma figura política ocupa um lugar central na vida de uma pessoa, ditando seus valores, moldando suas atitudes, justificando suas ações. Sei. Aí a gente pode estar diante de um caso de idolatria política. É como se a política virasse uma espécie de religião, né? Com seus próprios dogmas, rituais e até santos, né? É com seus heróis e vilões. Interessante. Mas como a gente pode entender melhor essa busca por sentido que Dooyeweerd descreve? Ele usa um termo meio complexo, né? Diversidade temporal do sentido. O que seria isso? Boa pergunta. Para entendermos a diversidade temporal do sentido, precisamos primeiro entender como Dooyeweerd analisa a realidade. Ele divide a realidade em 15 áreas, que vão desde o quantitativo, ou seja, a nossa percepção de números e espaço, até o pístico, que engloba nossas crenças, valores e a busca por sentido útil. Nossa, 15 áreas. Parece bastante coisa, né? Bastante complexo. Mas, pensando bem, a gente realmente experimenta a vida de várias formas, né? É verdade. Desde as coisas mais simples do dia a dia até as reflexões mais profundas sobre a nossa existência. Tem sim. E para Dooyeweerd, essa diversidade temporal do sentido permeia todas essas áreas da nossa experiência. A gente busca significado em tudo, né? Isso. Tenta ordenar as coisas e entender o que está acontecendo. Isso. E é aí que ele faz uma distinção importante entre a experiência ingênua, que é a vivência total da vida, sem filtros, e a experiência teórica, que é quando a gente para analisar aspectos específicos da realidade. Entendi. É como se na experiência ingênua a gente estivesse simplesmente vivendo, sentindo, experimentando o mundo ao nosso redor. Isso. E já na experiência teórica, a gente coloca o chapéu de cientista e tenta analisar, categorizar, explicar o que a gente está vivenciando. Perfeito. E essa distinção é importante porque a idolatria política muitas vezes se manifesta quando a gente tenta enquadrar toda a complexidade da vida, toda essa diversidade temporal do sentido, dentro de uma única lente, da ideologia política. Ou seja, quando a gente coloca a política como único filtro para entender o mundo, para tomar decisões, para se relacionar com as pessoas. Exatamente. E aí a gente corre o risco de negligenciar outras áreas importantes da vida, de perder a capacidade de enxergar a realidade em toda a sua complexidade e beleza. E de acabar transformando a política num ídolo, né?
A gente se fecha numa bolha, Sim. só enxerga o que confirma as nossas crenças políticas e passa a demonizar quem pensa diferente. É isso aí. E essa dinâmica, infelizmente, se repete ao longo da história. O Igor Martins usa exemplos chocantes, né? Como o nazismo e o comunismo, para ilustrar como a idolatria política pode levar a regimes totalitários e atrocidades inimagináveis. Regimes que prometiam um futuro utópico, um paraíso na Terra, mas que acabaram destruindo vidas, famílias, Nações inteiras. nações inteiras. E o mais assustador é que muitas vezes as pessoas que aderiram a esses regimes não se davam conta da distorção, da manipulação que estavam sofrendo. Elas se acreditavam piamente que estavam defendendo o bem, lutando por uma causa justa. Exato. E se tornavam fanáticas, cegas para a realidade, incapazes de enxergar os abusos, as injustiças, as atrocidades cometidas em nome da ideologia. É por isso que é tão importante a gente ter essa conversa, né? Yeah. Para entender os mecanismos da idolatria política, para identificar os sinais de alerta, para evitar cair nessa armadilha. Com certeza. A idolatria política é um perigo real, que se manifesta de diversas formas em diferentes contextos. É. E a gente precisa estar atento para não deixar que ela contamine a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de se relacionar com o mundo. Concordo plenamente. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente se protege dessa idolatria? Eu e Iago Martins nos apresenta algumas ferramentas, algumas estratégias para evitar cair nessa armadilha. Mas antes de falarmos sobre elas, acho que seria interessante a gente explorar um pouco mais a fundo como a idolatria política nos aprisiona numa visão distorcida do mundo. Que tal a gente conversar sobre o conceito de segunda realidade, proposto pelo filósofo Eric Voegelin? Segunda realidade, nunca tinha ouvido falar. Você pode explicar melhor do que se trata? Claro. Voegelin argumenta que, quando a gente cria ídolos políticos, a gente constrói, na verdade, uma realidade paralela. É como se a gente colocasse um óculos ideológico que distorce tudo o que a gente vê, que filtra a realidade de acordo com os nossos preconceitos e desejos. A gente passa a enxergar o mundo de forma seletiva, Isso. só enxergando aquilo que confirma as nossas crenças políticas e ignorando tudo que as contradiz. Exatamente. E aí, qualquer crítica ao nosso ídolo político vira um ataque pessoal, uma ofensa gravíssima. É como se a gente colocasse o político num pedestal. Como se ele fosse um ser infalível, acima de qualquer questionamento. E aí qualquer crítica é vista como uma heresia, uma traição. Exato. E essa incapacidade de enxergar falhas no líder ou na ideologia é outro sintoma clássico da idolatria política. A gente passa a julgar tudo através da lente da idolatria e não da razão e da ética. Entendi. Outro sinal de alerta é a justificativa de atos imorais em nome de uma causa política. É aquela velha história de os fins justificam os meios, mesmo que os meios sejam condenáveis. A gente começa a relativizar a ética, a subverter os valores em nome de um objetivo político supostamente nobre. E esse é um dos grandes perigos da idolatria política, né? Com certeza. Ela corrompe o caráter, cega para o certo e para o errado e abre caminho para todo tipo de abuso. A gente vê pessoas defendendo corrupção, violência, censura, tudo em nome de uma causa política que, na verdade, já se tornou um ídolo a ser adorado a qualquer custo. É assustador como a gente pode se perder nessa busca pelo poder, né? E aí a gente chega no último sinal de alerta: a desumanização dos opositores políticos. A gente nega a dignidade humana do outro, reduz o adversário a um inimigo a ser destruído, silenciado, eliminado. É aquele discurso de ódio, de intolerância que a gente vê tanto nas redes sociais, né? É assustador como a idolatria política pode nos levar a odiar o próximo simplesmente por ele ter uma visão política diferente da nossa. E essa desumanização é um passo perigoso rumo à violência, à perseguição, à barbárie. É a negação da própria essência da democracia que se baseia no respeito à diversidade de opiniões e no diálogo pacífico. É importante a gente ter em mente que essa idolatria política pode se manifestar em qualquer espectro ideológico, da esquerda à direita. Isso. Não é uma questão de partido, mas de postura, de atitude diante da política. A idolatria política é um vírus que pode contaminar qualquer mente, qualquer coração, independentemente da ideologia. É um fascínio pelo poder. Uma busca por segurança e sentido em líderes e causas que prometem soluções fáceis para problemas complexos. E essa busca por soluções fáceis, por um salvador da pátria que resolva todos os nossos problemas, é um terreno fértil para a idolatria política, né? Com certeza. E é por isso que é tão importante a gente ter uma visão crítica, questionadora da política e de seus atores. Precisamos evitar a idealização, a paixão cega, a entrega incondicional a líderes e partidos.
Mas como fazer isso na prática? Como evitar cair nessa armadilha da idolatria política? O Iago Martins nos apresenta algumas ferramentas, algumas estratégias para lidar com esse desafio, e é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho profundo na obra Idolatria Política. Fiquem ligados, pessoal. Voltamos já para continuar essa conversa importantíssima. Até a próxima. De volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo aqui no Fé em Letras, na obra Idolatria Política do Iago Martins. Isso aí. Na primeira parte, a gente viu como a política pode virar um objeto de adoração, né? E como essa idolatria acaba distorcendo a nossa visão do mundo. E a gente até se aventurou pelo conceito de segunda realidade, lembra? Como essa segunda realidade meio que nos coloca numa bolha, né? Impede da gente enxergar a complexidade do mundo e a gente acaba demonizando quem pensa diferente. Isso. A gente viu também como essa idolatria política se manifesta na história, né? Com exemplos bem chocantes, como o nazismo, o comunismo, regimes que se alimentavam dessa adoração cega a líderes e ideologias e que acabaram produzindo muita dor e sofrimento. É verdade. Mas agora, a gente precisa entender como lidar com esse desafio, né? Como evitar cair nessa armadilha da idolatria política. E aí que entra a perspectiva cristã, certo? Exatamente. O Iago Martins nos convida a refletir sobre a relação entre o cristianismo e a política. E ele usa a obra do Dewey Weir para nos guiar nessa reflexão. Lembra que, para Dewey Weir, a política é apenas uma das 15 áreas da experiência humana. Sim, a gente conversou sobre isso na primeira parte, né? Diversidade temporal do sentido. Isso. A busca por significado em várias áreas da vida, não só na política. E para o cristão, essa busca por sentido encontra sua plenitude em Deus, em Jesus Cristo. É Ele o centro da nossa fé, o Senhor da nossa vida. Ou seja, a política, por mais importante que seja, não pode ocupar o lugar de Deus nos nossos corações, né? Perfeito. E essa é a base para uma visão cristã da política. Reconhecer que o poder último pertence a Deus e que governos humanos são instrumentos falhos, limitados. A gente deve se engajar na política, buscar o bem comum, mas sempre com a consciência de que a política não é o reino de Deus aqui na Terra. É como ser sal e luz no mundo, né? A gente leva os valores cristãos para a esfera pública, tenta transformar a sociedade, mas sem a ilusão de criar um paraíso terrestre. Afinal, a gente sabe que a mudança verdadeira, a transformação profunda, só acontece através de Cristo. É só aí. E essa participação na política deve ser guiada pelos princípios éticos cristãos, o amor ao próximo, a justiça, a compaixão, a verdade. Esses princípios devem ser a nossa bússola, nos guiando em meio às complexidades da política, nos ajudando a discernir o certo do errado, a resistir às tentações do poder e da corrupção. Esses princípios nos ajudam a ter uma postura diferente, né? A gente pode discordar, debater, argumentar, mas sem perder o respeito pelo outro, sem cair na armadilha do ódio e da violência que a gente vê tanto por aí. Com certeza. E falando em violência, é importante a gente destacar que a ética cristã nos leva a rejeitar qualquer forma de violência política. A gente sabe que, ao longo da história, muitos grupos usaram a religião, inclusive o cristianismo, para justificar guerras, perseguições, atos de crueldade. Mas essa é uma distorção da mensagem cristã, que é essencialmente uma mensagem de amor, de paz, de reconciliação. Jesus nos ensinou a amar os inimigos, a perdoar, a buscar a paz. E esse princípio da não violência é fundamental para uma autêntica participação cristã na política. Exatamente. E essa não violência não significa passividade ou omissão diante da injustiça. A gente pode e deve lutar por justiça e paz, mas utilizando as armas do amor, do diálogo, da persuasão, da resistência pacífica. Lembra do exemplo do Gustav Krupp, que a gente mencionou na primeira parte. Ele se opôs ao regime nazista, mas sem usar a violência, mantendo a sua fidelidade a Deus e aos seus princípios. Um exemplo inspirador, né? De como a fé cristã nos dá a coragem de enfrentar o mal, de lutar por justiça, mas sem se render à lógica da violência e do ódio. Sem dúvida. É um exemplo a ser seguido. E a gente precisa ter em mente que essa resistência pacífica, essa busca por uma política mais justa e humana, sem cair na idolatria, é um desafio constante para nós cristãos. Por isso, Iago Martins nos convida a estarmos vigilantes, a examinarmos a nossa própria relação com a política, a identificarmos os sinais de idolatria no nosso coração. Fazer aquele check-up que a gente mencionou antes, né? Observar se a gente está colocando a política acima de Deus, se a gente está justificando atos imorais em nome de uma causa política, se a gente está desumanizando os opositores. Exatamente. E essa vigilância é fundamental para a gente evitar que a política se torne um ídolo nas nossas vidas. A gente precisa participar da esfera pública de forma ética, coerente com a nossa fé, buscando o bem comum sem abrir mão dos nossos valores cristãos. É buscar o equilíbrio, né? Entender que a política é importante, mas não é tudo. Ter uma visão mais ampla da vida que inclua a fé, família, os amigos, os hobbies, enfim.
ter uma vida plena, equilibrada, sem colocar todo o peso na nossa esperança e felicidade nos ombros da política. Perfeito. E essa profanação da política, como Iago Martins chama, é fundamental para evitar a idolatria. É tirar a política do altar, reconhecer seus limites, suas falhas e evitar a entrega cega e incondicional a líderes e partidos. Entender que a política é um instrumento importante para a organização da sociedade. Mas não é a salvação da humanidade. A verdadeira salvação, a verdadeira transformação vem de Deus. E essa profanação da política também implica em reconhecer que o outro, mesmo tendo uma visão política diferente da minha, é meu próximo, é alguém digno de respeito e consideração. A política não deve nos dividir, nos separar, nos levar ao ódio e à violência. Somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e essa dignidade humana deve estar acima de qualquer divergência política. No fundo, essa profanação da política é um ato de liberdade, né? É libertar a nossa mente da ditadura das ideologias, do fanatismo, da cegueira partidária. É ter a liberdade de pensar por nós mesmos, de questionar, de discordar, de buscar verdade sem amarras ideológicas. E essa liberdade de pensamento, essa capacidade de discernir o certo do errado, de buscar o bem comum, sem se render à idolatria política, é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. E é por isso que a gente precisa ter cuidado para não transformar a política numa religião, num sistema de crenças que dita todos os aspectos da nossa vida. E como a gente identifica esses sinais de que a política está virando uma religião para nós? Quais são os sintomas dessa sacralização da política? Um dos principais sintomas é a intolerância. Quando a gente não consegue mais conviver com quem pensa diferente, quando a gente demoniza o outro lado, quando a gente acha que só a nossa visão política é a correta, a gente está caminhando para um fanatismo perigoso. É como se a política virasse uma nova religião, com seus dogmas, seus rituais, seus santos e seus demônios. Chegamos então à última parte do nosso mergulho aqui no Fé em Letras, na obra Idolatria Política, do Iago Martins. A gente viu nas partes anteriores como a idolatria política é perigosa, como distorce a visão que a gente tem do mundo e como ela se manifesta ao longo da história, tanto nesses regimes totalitários como no nosso dia a dia. E vimos também como a fé cristã nos desafia a ter uma postura diferente, baseada no amor ao próximo, na busca pela justiça e na recusa da violência. Mas a pergunta que fica é, como colocar isso em prática? Como evitar que a política vire um ídolo nas nossas vidas, né? Principalmente num mundo tão polarizado como o nosso. É verdade. O Iago Martins, ele apresenta algumas ferramentas para a gente lidar com esse desafio, né? E uma delas que a gente já mencionou é a profanação da política. É tirar a política do altar, né? Isso. Lembrar que ela não é a solução para todos os nossos problemas, que ela tem os seus limites e que a gente não pode depositar nela toda a nossa esperança. Exatamente. A profanação da política significa, antes de tudo, ter uma visão crítica questionadora. Evitar a idealização de líderes, de partidos, a paixão cega, entrega incondicional. É ter os pés no chão, entender que a política é importante, mas não é tudo. E para nós, cristãos, essa profanação também significa colocar Deus no centro da nossa vida, né? Buscar sua vontade em primeiro lugar, confiar na sua providência, viver a nossa fé com coerência, com integridade. Perfeito. É lembrar que a nossa verdadeira pátria está nos céus, que a nossa esperança não está em governos humanos, mas em Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa fonte de paz e de alegria. E quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue viver política de uma forma mais equilibrada, né? Sem ansiedade, sem medo, sem essa necessidade de controlar tudo. Com certeza. A gente entende que a política é apenas uma das áreas da nossa vida e que a gente não pode deixar que ela domine os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Mas como a gente faz isso na prática, né? Como a gente coloca essa profanação da política em ação no dia a dia? O Iago Martins dá algumas dicas bem práticas. A primeira delas é evitar a obsessão por política. A gente não precisa ficar o tempo todo acompanhando notícias, debates, redes sociais. É importante se manter informado, sim, mas sem deixar que a política domine a nossa vida. É como se a gente precisasse de um detox digital de vez em quando, né? Se desconectar um pouco do noticiário, das redes sociais, para ter tempo para outras coisas importantes na vida. Família, os amigos, a nossa fé, os nossos hobbies. Exatamente. A gente precisa ter uma vida equilibrada, com espaço para outras áreas além da política. E isso nos ajuda a ter uma perspectiva mais ampla, a não se deixar levar pela polarização, pelo fanatismo. Outra dica importante é buscar o diálogo com quem pensa diferente. É sair da nossa bolha ideológica e tentar entender o ponto de vista do outro, né? Isso, com respeito, com empatia. E isso não significa concordar com tudo, né? Não. A gente pode e deve discordar, debater, argumentar, mas sempre com respeito, com a intenção de construir pontes,
e não de criar muros. É lembrar que por trás de cada opinião existe uma pessoa, com suas experiências, suas dores, suas buscas. E que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que ninguém detém a verdade absoluta, que todos nós estamos em constante aprendizado. E quando a gente se abre para o diálogo, a gente se torna mais tolerante, mais compreensivo, mais humano, e a gente abre espaço para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais acolhedora. E por fim, o Iago Martins. Ele nos convida a ter uma postura ativa na política, mas sem cair na armadilha da idolatria, né? O que isso significa? Isso significa se engajar em causas que a gente acredita, participar de debates, votar de forma consciente, cobrar dos nossos representantes, mas sempre com a consciência de que a política é um instrumento falho, que não vai resolver todos os nossos problemas. É ter a consciência de que a mudança verdadeira, a transformação profunda, só acontece através de Cristo. E que a gente, como cristãos, precisa ser sal e luz no mundo, levando o amor de Cristo para a política, para a sociedade, para todos os cantos da nossa vida. É isso aí. A política é importante, sim, mas ela não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A gente precisa ter uma visão equilibrada, crítica, e sempre colocar a nossa fé em Cristo acima de qualquer ideologia, de qualquer partido político. E é com essa mensagem que a gente encerra o nosso mergulho no livro Idolatria Política do Iago Martins. Esperamos que essa jornada tenha te ajudado a refletir sobre a sua relação com a política e a fortalecer a sua fé em Cristo. Lembre-se, a política é importante, mas não é tudo. Deus é o centro da nossa vida, a nossa verdadeira esperança, a nossa fonte de paz e de alegria. Que a gente possa viver a política com essa consciência, com essa fé, com essa esperança, buscando sempre o bem comum e a glória de Deus. E como sempre, aquele convite especial. Compartilhe esse episódio com seus amigos, deixe seu comentário com suas reflexões, sugestões de livros para futuros mergulhos aqui no Fé em Letras. E não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar a espalhar essa mensagem. Até a próxima e que Deus te abençoe.